Vamos hoje estudar essa passagem aqui. A passagem sobre o jovem rico. Essa passagem é muito legal. Ela vale por um ano de estudo teológico. Vocês vão entender por quê. Vamos lá, vamos começar a partir do verso 17. Quando Yahushua ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta que o jovem faz ao Messias. Que farei para herdar a vida eterna? Vamos ver o que o Salvador respondeu. Respondeu-lhe Yahushua: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Yahuwah. Um, que é o Pai. O Pai, ele é totalmente bom. Yahuwah é amor, como diz as Escrituras. Nele não há trevas alguma. Verso 19. Olha só o que o Messias falou. Prestem bem atenção nessa parte agora que é muito importante. Olha o que ele diz. Você conhece os mandamentos. Aí ele vai citar os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Veja que aqui ele está citando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é como se fosse um resumo de toda a lei. Porque em todos aqueles estatutos, todas aquelas instruções que o pai deu na lei para Moisés, tudo aquilo reflete o amor do homem para com o pai e para com o próximo. O nosso relacionamento enquanto seres terrenos, ele primeiramente deve ser vertical, que é o nosso relacionamento com o pai, e ele vem em primeiro lugar, e depois o relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo. Nesses dois relacionamentos se resume a nossa vida aqui nessa terra, sendo que nosso relacionamento com o pai é o primeiro e mais importante, que é amá-lo sobre todas as coisas, até porque quem não ama o Criador dificilmente vai amar o próximo. Desculpa. Vai amar o próximo como convém. Nós só conseguimos dar amor se do alto esse amor nos for dado. Olha que lindo, né? Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse verso 19, o Messias falando sobre os mandamentos? Como que o Criador do Antigo Testamento pode ser mau, como dizem alguns, né? Doutrina essa que vem desde o tempo de Marcião, de Sinope, né? Ele que começou com essa história, ele que começou com a história do gnosticismo cristão, né? Então, como pode o nosso Criador do Antigo Testamento ser mau, sendo que o próprio Messias aqui, ó, tá citando, tá? Vou até destacar aqui, ó, se o próprio Messias está falando aqui a respeito dos mandamentos, não só aqui, mas em vários lugares. O próprio Salvador várias vezes cita os mandamentos do Pai. Então não adianta falar que... Porque tem gente que fala, né? Que o Messias, ele tá falando de um outro Deus. Ele veio para revelar uma outra divindade que não é a do Antigo Testamento. Olha a viagem desse povo. Não, o Messias, ele veio para revelar um Criador que é bom.
Porque o Deus do Antigo Testamento, isso é mal. Olha só, sendo que o Messias cita sempre os mandamentos, o Messias fala bem de Moisés, o Messias viu Moisés no Monte da Transfiguração. Vocês percebem como essas doutrinas que falam que o Criador do Antigo Testamento é mau, elas são perversas, porque elas interpretam os evangelhos de uma forma toda corrompida. Não existe isso de Deus do Antigo Testamento. É um Criador só, Pai do nosso Adonai, do nosso Senhor Yahushua. E ele deu a lei. Aí as pessoas perguntam, mas como pode? Sendo que o Deus do Antigo Testamento mandava matar e fazia isso e aquilo, e o Messias é bom, como pode? Né? As pessoas raciocinam dessa forma. Só que essa é a forma de raciocinar dos transgressores. Porque quando o pai, ele fazia juízo no passado, era para proteger a justiça. Era para proteger os bons. Agora, quem é mau, tá lascado, né? Quem é mau vai penar, vai cair em desgraça. Mas o Messias veio, por quê? Porque a lei enfraqueceu, porque as pessoas já não se importavam mais, não cumpria mais a lei como devia ser, né? Eles cumpriam da cabeça dele, do jeito deles, fazendo tudo errado, né? Eram hipócritas. Então o Messias veio para falar assim, ó, é o seguinte, vocês vão cumprir a lei com o coração, porque não adianta nada falar que tá cumprindo a lei e o coração tá em outro canto, nas coisas terrenas, né? Então, é isso, tem essa diferença, não existe Deus mau do Antigo Testamento, tá? Existe sim os transgressores, né? E os santos, os kadoshim, aqueles que vivem no temor do Pai. Esses aí, o Pai vai proteger. Mas eles também vão ter correções, a correção traz um sofrimento, né? Mas a correção é para aperfeiçoamento do caráter do crente. Agora, no caso dos, deixa eu cancelar aqui, peraí. No caso dos transgressores, não, aí já é juízo, né? Só que antigamente o juízo era na carne para testemunho dos povos. E era só para o povo ali, para o povo judeu, não era para o mundo inteiro. A lei, né? A lei era para o povo judeu. A lei não era para o mundo inteiro. A lei passa a ser agora para todos com o Messias, mas para todos aqueles que o Pai chamou e escolheu. Esses vão obedecer os mandamentos com o coração. Né? Então tem que saber diferenciar isso. Porque senão as pessoas vão começar a entrar em ensinos gnósticos, que falam que o Messias não veio na carne, que toda a carne é ruim, sendo que as coisas terrenas também foram criadas pelo Criador. A realidade que a gente se encontra foi ele que deu. Então a gente tem que aprender a interagir com essa realidade terrena de forma agradável ao Pai, usando o manual que ele deu. A carne é ruim por consequência do pecado. O pecado faz com que a carne se torne ruim. As inclinações da carne. Né? A pessoa vai ter desejo por fazer coisas ruins, a pessoa vai ter desejo por fazer o que é errado, por causar sofrimento a outros. Essa é a questão. Mas a criação em si, ela é boa. E nós devemos aprender a interagir dentro dessa realidade, porque foi o Pai que nos deu essa realidade. Agora, aqueles que preferem ficar mais no mundo da lua, né?
Que seria o quê? Ficar buscando coisas espirituais que elas nem sabem como é que é direito, porque o que elas sabem o que muitas dessas pessoas aí sabem do mundo espiritual? Das sensações que elas têm, das experiências aí que elas têm. Qual é a garantia que isso está sendo dado ou por anjos ou por demônios? A pessoa não sabe. Da mesma forma como era no passado. Lembra de Saul e a pitonisa, né? Saul foi lá na pitonisa, desobedecendo o pai, mas ele queria. Ele falou, se o Criador não está me respondendo das formas convencionais, então eu vou lá na pitonisa. Olha só como a cabeça de Saul já não revela como funciona muito da cabeça das pessoas hoje. As pessoas, elas rejeitam a palavra porque ali não tem graça, não. Aqui não fala nada do mundo espiritual direito. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre as nossas experiências elas provêm de seres vindos da parte do Pai. Ao contrário, se o Pai diz na lei para a gente não dar ouvidos para esses seres, se eles não falarem conforme as Escrituras, conforme a Torá, para ser mais específico, como disse o profeta, a Torá e ao testemunho. O que é o testemunho? São os registros históricos que o pai deixou do povo dele no passado. Se esses seres não falarem conforme as escrituras, então é porque não há luz neles. Olha só, uma coisa simples de entender. Mas o ser humano, né, na sua soberba de querer saber, parecer entender mais do mundo espiritual que outros, acabam, né, esquecendo dessas passagens, como acontece aqui, né, nessa parábola do jovem rico, né, o Messias citando os mandamentos, bem como o Messias junto, né, com Moisés no Monte da Transfiguração, e também lá em Apocalipse mostra o pessoal cantando o cântico de Moisés. Como é que Moisés vai ser do mal, gente? O pessoal fica inventando coisa. E, infelizmente, aqueles que não têm conhecimento da palavra, eles vão seguindo, porque eles vão seguindo qualquer um que tem ali um discurso bonitinho, um discurso eloquente. Então, ó, cada um é responsável pelas suas próprias obras e será julgado pelas suas próprias obras. Não vai adiantar a pessoa estar lá no julgamento e falar, não, mas é porque eu segui fulano. Ah, fulano que me enganou. Isso daí, ó, para o pai não vai contar, cada um será responsável pelas suas próprias obras. O fulano te enganou por quê? Porque o seu coração estava inclinado às coisas que ele falava. Por que você não foi lá conferir tudo nas escrituras para ver se era verdade como faziam os berianos? Os nazarenos berianos. Né? Então, assim, cada um vai ser julgado pelas suas próprias obras. Cuidado com essas doutrinas que separam o Messias do Pai revelado nas escrituras antigas. Muito cuidado, tá bom? Então vamos continuar. O Messias citou os mandamentos para o homem, para o jovem que perguntou o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E foi o próprio Messias que citou os mandamentos. Olha só como isso é importante. Então, será que nós devemos rejeitar? Será que o Evangelho, será que o Messias ensinou a rejeitar os mandamentos? Não, ele não ensinou a rejeitar. Mas vamos continuar aqui. E ele declarou, o jovem: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, o jovem, ele já praticava os mandamentos. Ele não matava, não adulterava, não furtava, não dava falso testemunho, não enganava ninguém, honrava o pai e a mãe. Ele já fazia essas coisas desde jovem. E aí, no verso 21, Yahushua olhou para ele e o amou. Aqui, esse amou é agapô, se eu não me engano, e também quer dizer assim, recebeu com alegria, significa isso também.
Ou seja, ele ficou feliz. O Salvador ficou feliz de ter escutado aquele jovem falar que obedecia os mandamentos, ok? Aí ele continua, aqui vem um ponto principal. Aí ele continua. Falta uma coisa para você. Falta uma coisinha, tá? Você obedeceu os mandamentos? Ok. Mas falta uma coisinha importante que você não sabe. O quê? O que, Yahusha? O que falta? O que falta para eu receber a vida eterna? Aí ele diz: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Nossa, olha só, que revelação! Muitas pessoas interpretam essa passagem de forma a dar a entender assim que as pessoas elas não podem ter bens nesse mundo. Mas vamos tentar entender o que o Messias, o que Yahusha Salvador quis dizer. Bom, vamos continuar aqui, né, antes de explicar. Aí, diante disso, o jovem ficou abatido e afastou-se triste. Por quê? Porque tinha muitas riquezas. Ou seja, o jovem, ele tinha muitas riquezas, mas ele obedecia os mandamentos. E aí, no verso 23, o que Salvador falou? Salvador olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Yahweh. Olha só. Será que os ricos, quem é rico, não vão herdar o reino? O que será que o Messias quis dizer com isso? E aí, nos outros versos, né, 24, depois, os discípulos até comentam, né, maravilhados, assim, impressionados, né, tipo, nossa, se é assim, né, quem poderá salvar-se, né, mas o que é? O que será que o Messias está querendo dizer aqui? Será que os ricos não vão entrar no reino de Yahweh? Será que quem é crente não pode ser rico? O que será que ele quer dizer? Bom, agora eu vou passar o meu entendimento para vocês, tá bom? Aqui é o seguinte, é bom guardar os mandamentos? É importante para a vida eterna? Sim, ó, o Messias ficou feliz aqui quando ele disse que guarda. Mas só guardar os mandamentos não é suficiente, não faz de alguém um salvo. Lembra dos antigos judeus, lembra dos fariseus, lembra de Nicodemos, lembra que Nicodemos era um homem, era mestre em Israel. Ele conversou com o Messias. E o Messias disse para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Por quê? Porque aqui o jovem, ele obedecia os mandamentos, mas ele não tinha a renúncia. Ele não nasceu de novo na fé, de modo a fazer ele ter o sentimento de renunciar às coisas terrenas por amor ao Messias. Conseguem pegar? Porque independente do que temos ou deixamos de ter, independente dos bens que a gente possa ter ou não, nós devemos ter um coração renovado, que não está focado nas coisas terrenas, nos bens terrenos, que não tem o seu coração nas coisas da terra. Naquele tempo do Messias, as pessoas não tinham conhecimento das coisas celestiais. Por isso que o Messias fala muito sobre o reino dos céus, é assim, 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 e conta uma parábola. Né? As pessoas daquele tempo não tinham, eles só tinham conhecimento a respeito das coisas terrenas. Por isso que o Messias fala em relação aos fariseus: vocês me honram com os lábios, né? Ou seja, vocês dizem obedecer à lei, mas vocês não obedecem à lei, o coração está longe do Pai.
Então, quando o Salvador fala aqui, ó, falta uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, ó, no céu, falando de coisas celestiais. Depois disso, venha e me siga-me, venha e siga-me. É o que? Renúncia. Quando nós renunciamos às coisas terrenas, em amor ao Pai, nós estamos dizendo ao Pai que assim, ó, independente do que eu tenho aqui, tu estás em primeiro lugar. É questão de prioridades, é questão de onde está o nosso coração. O coração do jovem estava nas riquezas dele, mesmo que ele fosse um jovem super moral, um jovem que obedecia os mandamentos, mas o coração dele estava preso às coisas terrenas. Deu para pegar? Então, assim, quando o nosso coração não está apegado a coisas terrenas, as coisas terrenas não são o que direciona a nossa vida. Ou seja, não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. O meu tesouro está nas coisas celestiais. Se o Pai deu dons para as pessoas, né, onde elas acabam recebendo muito dos tesouros da terra, damos graças e glória ao Pai. E vamos usar o que temos em benefício do reino. Que ela usa este dom para a glória do reino, para a glória do Pai. Não ficar preocupado se o outro tem ou não tem. Não, aquele ali tem dinheiro, ele não é do Criador, porque os ricos não vão herdar. E aí fica, sabe, acusando aquela pessoa só porque ela tem dinheiro. Olha só que absurdo. Essa pessoa, ela é avarenta e gananciosa. Só que sem ter o dinheiro. Ela é mesquinha, o coração dela está no dinheiro dos outros, o que é pior ainda, né? Porque tem o avarento e mesquinho e egoísta com o próprio dinheiro e tem aquele que é assim, só que com o dinheiro dos outros. Olha só, muito pior, né? O coração dela tá no dinheiro dos outros, porque ela não tem. Então, como ela não tem, ela quer que ninguém tenha. E usa como desculpa a Bíblia. Olha só como isso é pesadíssimo. Não é? Então é isso, gente. Vamos resumir aqui. O que trata essa parábola do jovem rico? Trata do seguinte: nós devemos cumprir o mandamento, mas se o nosso coração estiver nas coisas da terra, então para nada se aproveita. Nós devemos cumprir os mandamentos com um coração nas coisas celestiais. E é justamente isso que trata a lei. Nós não cumprimos a lei para ser salvos. Igual tá aqui, o jovem, ele cumpria a lei para ser salvo. Mas nós cumprimos a lei porque nós fomos salvos, né? Nós já temos um coração inclinado às coisas celestiais. O Pai nos deu esse coração. E a partir daí, nós cumprimos os mandamentos em amor. Então é isso, gente. Esse é o nosso estudo do Shabat, tá? Um bom sábado para vocês. Que o Pai abençoe a todos. Multiplique conhecimento, sabedoria, graça, tá bom? Abraço e beijo e